Rodrigo Oliveira trouxe em 0 hora detalhes do vestiário colorado após a derrota para o Cruzeiro. Na reportagem, Rodrigo diz que o clima esquentou entre os jogadores. Isso por si só não é grande novidade, mas aí talvez a grande informação seja o momento em que rolou a discussão mais áspera. Foi no meio da coletiva de Roger Machado. D'Alessandro chegou a deixar a sala, foi para o vestiário para tentar acalmar os ânimos. E aí, Vaguinha? O que tu acha? Essa beleza, né? A cobrança dentro do vestiário, ela é um ponto positivo se olhar no fato de que o grupo não está contente com o que está fazendo. Mas nessa situação que está o time do Inter, o que tu vê desses ânimos? Não, Cacau, assim, primeiro que o ambiente é de muita conformidade, conformismo, né? Depois de tudo que aconteceu. São 2 eliminações, um campeonato brasileiro terrível que faz o Inter e nada acontece, não tem nenhuma entrevista mais forte de um dirigente, nenhuma cobrança. Então, nessa ótica, quando eu li a reportagem do Rodrigo, e aliás o Rodrigo estava lá em cima do lance, lá no vestiário em Belo Horizonte, ali na sala de imprensa, e quando ele traz essa informação de que o D'Alessandro estava acompanhando a entrevista do Roger, ele sai. Daqui a pouco ele chama o Mazuco, sai o Barcelos também, sai o Bisol, sai todo mundo da coletiva para ir para dentro do vestiário. Disse, opa, o bicho pegou dentro do vestiário. E o Rodrigo foi lá, apurou, a informação é dele, de que teve cobrança, né? De que o D'Alessandro entrou no vestiário para dar uma acalmada ali porque o bicho pegou. A minha leitura é, pô, que legal. Pelo menos internamente há uma reação, porque até então não se tinha notícia disso. O grupo está reagindo, quer melhorar, tem cobrança. Porque pior que isso, Cacau, pior que ter briga sabe? É o conformismo, né? Tá legal, assim, vamos lá. E isso rebaixa time. Então, esse poder de indignação pode trazer algum resultado positivo. Mas também é muito, sabe? A gente está se apegando em qualquer coisa para falar sobre esse momento do Inter, para ver se melhora alguma coisa, né? O desempenho do Inter foi terrível nesse jogo contra o Cruzeiro. Terrível. Olha, eu acho que o Inter conseguiu algo que eu não imaginei que conseguiria, que é jogar pior, apesar de ter feito um gol, mas jogar pior do que jogou contra o Flamengo no Beira-Rio. Nossa, um desempenho terrível. Sem jogada, sem nada. Erro de passe, saída de bola 0. Nada. Teve essa chegada aí que foi o gol do Tabata, que é até um bonito gol. Ele recebe, tem calma, bate no canto. Mas depois, assim, tu sabe quando tu sabe que o Inter vai perder? Sabe, o Inter vai perder esse jogo. Perdeu. Ô Vaguinha, assim, né, tirando para momento de campeonato, perder para o Cruzeiro não seria coisa absurda. Só que, somado ao que está acontecendo, a sequência ruim que está depois do Mundial, até antes, né, porque estava na zona de rebaixamento, as eliminações, o não estar jogando, é isso que vai pesando também, né? Não, e tem mais, né? Tem a expulsão do Borré, que para mim diz muita coisa, tá? O César ontem no bate-bola falou que ele revidou. Realmente, me parece um revide também, mas tem muita coisa ali por trás. Ó, ele toma o toco, e aí ele fica brabo e vai lá e faz a falta no cara. Sim, mas se ele tá jogando, se ele é titular, se ele sabe que o time precisa dele, ele não faz isso. Ele não faz isso. Ou faz mais não assim, né? Então, para mim, essa expulsão tem muita informação aí. Muita informação. E a principal delas o Roger tá perdendo também o comando do grupo. O controle do vestiário. Bom, se o treinador não tá bem, se ele escala mal, se ele mexe mal, se a mecânica de jogo não funciona porque ele não consegue encontrar soluções, e se agora ele perdeu o grupo, o que falta para ele sair? A gente tem uma sonorinha do Roger falando na coletiva, porque perguntaram para ele se já teve uma conversa sobre uma possível demissão. Olha só. Né, de conversas internas. Eu não preciso te responder isso, né? De conversas internas. Conversas internas são internas. Né? Se vocês têm as fontes de vocês e às vezes conseguem saber as internas, né? Busquem uma fonte, talvez, que possa te responder essa pergunta. Eu não te responderei. Ele já tinha dito na semana passada que ele não era técnico do Inter, ele estava técnico do Inter. Daí agora tem essa conversa também. É evidente que tem conversa, só que não existe uma conversa assim, olha, Roger,
se tu não ganhar do Fortaleza domingo, nós vamos ter que te demitir. Essa conversa ela não existe. E ninguém vai dizer pro Roger, pro staff do Roger, que a direção está buscando o treinador em caso de fracasso no domingo para anunciar na segunda, na terça-feira da semana que vem e iniciar um trabalho pós-data FIFA. Isso não vai acontecer. Agora, é óbvio que tem conversa de cobrança, de olha, por que tu faz isso, por que tu não faz aquilo. Existe um fato. O Roger não está conseguindo sair do buraco que o time está. Não está conseguindo ajudar. Não está conseguindo contribuir. Tá? O torcedor, Vaguinha, entende que o Roger, por ter feito o que ele fez no ano passado, por ter sido campeão gaúcho, mesmo com as eliminações Copa do Brasil e Libertadores da América, ele merece essa semana de crédito. Ele vai ter uma semana para trabalhar. Que foi o período que ele teve ali quando teve a troca na chegada dele, ele teve mais ou menos uma semana, aí o time não respondeu inicialmente, mas ele conseguiu fazer ajustes depois e o time decolou. Eu acho que ele merece essa semana, tá? Para ele trabalhar e fazer mudanças. Mas mudanças de verdade. De verdade. Abandonar algumas convicções, tentar algo diferente, chamar um jovem lá da base, vou lançar esse cara aqui, como ele fez com o Gabriel Carvalho. Eu nem sei se existe esse nome. E ele tem que e o Inter precisa apresentar alguma coisa diferente contra o Fortaleza. Se ganhar do Fortaleza jogando mal, não vai adiantar nada. O Fortaleza, o Schenck mandou aqui os números do Fortaleza. Renato Paiva no comando do Fortaleza. São 9 jogos, 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas, tá? Esse é o jogo mais perigoso do ano, né, pro Inter. Com esses números aí. Se o Fortaleza chega aqui em Porto Alegre com 10 vitórias consecutivas, eu tava mais tranquilo. Porque o Inter adora. O Inter adora. Gente, o cenário do próximo domingo vai ser melancólico. 12 mil torcedores, frio em Porto Alegre, o Fortaleza encebando. Vai ser um horror o jogo de domingo. Vai ser um horror. Eu não sei se o Roger consegue tirar o Inter dessa situação. Nossa. Eu fui até olhar que a última expulsão do Borré tinha sido em 2019, num jogo Palestino e River pela Libertadores. E a coincidência, por causa dessa expulsão, ele não joga contra o Inter na rodada seguinte, aquele jogo que o Inter empata lá, 2-2, que o Sobis faz um gol, que o Armani toma um gol do meio de campo lá. Então, assim, não é um comportamento típico do Borré, né? E vamos lembrar que na semana passada, pendurado com 2 cartões, o Valência também ganhou um amarelo, né? Um amarelo assim, meio que... O Vitinho, que estava pendurado, ganhou um cartão com 40 segundos. Então, assim, quando começa a ter esse tipo de coisa, eu sei que o cara deu nele antes, ele foi lá e deu depois, mas no fundo já tem um incômodo. Não sei se o Borré tá afim de domingo, tá de novo no Beira-Rio, sentado no banco, vendo o Matias jogar. Não sei se o Valência, quando ganha o cartão foi o jogo da semana passada com o Inter, se o Valência tava afim de... ia BH para ficar no banco e talvez nem entrar. Que ele tá indisposto, é óbvio. Se eu tô no lugar dele, eu não tô nem aí, né? Eu tô pior ainda. Eu só acho que o lance em si, ele não tem relação além do... Só isso que eu coloco. Para mim é... Pô, entrou, tentei fazer alguma coisa, o cara me dá uma pancada, me dá um carrinho por trás, me rouba a bola, sai jogando. Ele ficou maluco, entendeu? Ele saiu, o jogador de futebol tem isso também. Às vezes a gente deixa mais complexo, eu acho que é mais simples, sabe? Mas só opinião, eu acho que é um pouco mais simples. Acho que ali é incomodação da hora ali. E o time perdendo, jogando nada, entendeu? Eu acho que é mais por aí. E sobre o jogo, né? A derrota que foi normal, né? Tanto é normal que nesse ambiente, eu não gosto muito de falar de troca de treinador, né? Que a gente tem no Brasil, a gente adora ficar toda hora falando sobre isso. Mas assim, não existia em cima desse jogo aí uma expectativa de que o Roger pudesse cair numa derrota assim. 1-0, 2-1. Porque era normal o Inter perder. E para mim a grande preocupação do momento do Inter é exatamente esse. É o ter virado normal perder. Cruzeiro. O Cruzeiro, por exemplo, antes de enfrentar o Inter, ele vinha de um empate com o Mirassol, no Mineirão, fora de casa, uma derrota para o Santos no Mineirão, aí ganhou do CRB lá na Copa do Brasil e do Botafogo fora, mas antes tinha empatado com o CRB em casa, tinha perdido para o Ceará e tinha empatado com o Cruzeiro, com o Corinthians. Então assim, de 1-2. E jogou uma bolinha bem michuruca contra o Inter. 7 jogos tinha ganho 2. Jogou muito, assim, jogou só para ganhar do Inter, o Cruzeiro. E depois começou a administrar, depois que viu que o Inter não tinha força, começou a administrar para jogar a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Eu acho que isso é mais preocupante, sabe? Porque o Flamengo é muito melhor, mas o Flamengo não soou para ganhar do Inter.
Né? O Fluminense, com a defesa toda remendada lá no jogo de volta, sem Thiago Silva, jogou o Manuel, sem lateral esquerdo, jogou o Guga. O Inter não conseguiu oferecer nenhum perigo pro Fábio. Né? E o gol do Inter ali no Mineirão, o gol até uma jogada, um belo chute do Tabata, assim, mas é algo isolado. O Inter toma gols muito fácil. Eu acho que o Rocher falhou de novo, tá? É um belo gol do Matheus. Falhou. Mas até mostraram, ele tinha tentado um lance igualzinho a esse no jogo contra o Boca no passado na Sula. E o Romero, que já não estava numa grande fase naquele momento, consegue dar um tapinha na bola, que ajuda a bola a bater na trave e ela não entra. Então, assim, o Rocher falhou contra o Flamengo. Falhou ontem, então tá tudo muito mal. O Vitão tem um lance ali do Gabigol. Não, dá pra ver que a confiança tá no chão, né? E aí entra o histórico do Roger, né? Porque o Roger nunca na carreira dele ele conseguiu sair disso. O histórico dos trabalhos dele, ele normalmente começa bem. Eu acho que só no Fluminense, que não chegou a ter um começo tão bom, mas no mais ele normalmente começa bem. E aí tem um momento de queda e ele nunca conseguiu sair disso. O Inter já deu pra ele, pra mim, assim, mais do que ele teve nos outros trabalhos. Porque ele caiu de 2 Copas. Por exemplo, ele tava vivo nas Copas quando tinha parada pro Mundial. O Inter para na zona de rebaixamento. Ele fica. Seria um absurdo demitir? Pra mim seria. Mas no cenário do futebol brasileiro, o São Paulo, que estava na frente do Inter, demitiu sob o dia. Trocou pelo Crespo. Então ali o Inter foi uma sobrevida. Aí se esperou as Copas, caiu nas Copas. Tá ficando. Eu acho que deve até dar pra ganhar do Fortaleza no final de semana, que o Fortaleza vem muito mal. Mas a questão é desempenho, se esse time vai voltar a jogar bem. O Fortaleza é um caso à parte, né? O Fortaleza é aquele projeto super consolidado. O Fortaleza, se der tudo certo, ele cai. Sim. Se der tudo errado, ele cai faltando 10 rodadas. E o Fortaleza não ganha de ninguém há quanto tempo? Ganhou do Bragantino um jogo antes de enfrentar o Grêmio, lembra?